Cancerianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura especial para o ano de 2026. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cancerianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que o ano de 2026 reserva para vocês. Nós vamos fazer aqui a leitura começando com uma carta do Bom Tarô pra gente ver qual é que é o nosso mantra do ano, qual é a frase, qual é a mensagem que vai ressoar para você o ano inteiro. Depois nós vamos tirar aqui com o Osho 3 cartas pra gente entender qual é que é a energia do seu ano. Depois nós vamos fazer a leitura mais completa com o tarô, entendendo como é que vai ser o desenrolar de todo o ano. E no final nós vamos tirar aqui uma mensagem final do tarô dos gatos para finalizar, ok? Por isso vamos lá, começando pelo mantra. Começando pelo mantra principal para o ano de 2026 para os cancerianos. Mantra para os cancerianos no ano de 2026. Gratidão, gratidão. Eita, caíram muitas. Só uma, pessoal. Mantra principal do ano para os cancerianos. Ano de 2026. Câncer, gratidão. Câncer 2026, mantra do ano. A gente saiu aqui com a carta do 8 de terra. A gente vai ler pra você. 8 de terra. O 8 de terra diz o seguinte: aprendizagem, ganhar conhecimento, aprender a utilizar um novo ofício ou competência. Até os mestres dos seus ofícios têm mais a aprender, e eu acolho avidamente a oportunidade de ir mais fundo, de desenvolver um maior conhecimento e encontrar novas formas de aplicar aquilo que sei. Reconheço tudo o que aprendi e realizei, as competências que desenvolvi e os objetivos que atingi. Chegou a hora de encontrar novos modos de aplicar o que sei, para melhorar a minha maestria. O meu embaraço de principiante desvaneceu-se e agora sei o que estou fazendo. Tenho a confiança para me tornar mais íntimo com o trabalho em todas as áreas da minha vida. Vou mostrar para vocês aqui a mensagem para vocês tirarem um print. A mensagem do 8 de terra. Acho que dá, né? Isso. Bom, cancerianos, a gente vê aqui com essa carta inicial que o seu ano de 2026 vai ser muito voltado para o trabalho. Talvez você possa estar ou se aprofundando ou melhorando algo que você já faz, ou até mesmo desenvolvendo outras áreas, outras competências, outro trabalho. Mas é um ano que vai estar muito focado na sua parte material, financeira e profissional, ok? Isso aqui é muito sobre você se tornar cada vez melhor num ofício que você ou já começou, ou melhorar ou aprender um ofício que você ainda não sabe. Vamos lá então, mensagem do Osho. Qual é a energia geral para o ano de 2026 para os cancerianos? Energia geral do ano de 2026 para os cancerianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Energia geral para os cancerianos. Ok. Olha só, gente. Muito bom. Saiu aqui a carta do 3 de paus, o experienciar. O mago, que é a carta da existência no Osho. E a rainha de paus, que é a carta da partilha aqui no Osho. E no final do deck o enforcado, que é a carta da nova visão.
Câncer, eu vejo aqui que o ano de 2026 vai te trazer aqui algumas experiências que vão te fazer encontrar, cultivar ou buscar algo que está além daquilo que você tem agora. Aqui a gente está falando de experiência e criação. Talvez a dor da experiência, aquilo que você já aprendeu, tá te levando a ter novas conclusões sobre o que realmente é justo para você, o que realmente faz sentido você focar, o que realmente faz sentido você investir. Porque às vezes aqui a gente quer muita coisa, só que querer muita coisa se torna inviável você fazer todas elas. E aí a gente tem que fazer escolhas. Algumas coisas a gente tem que dar mais atenção e outras a gente corta ou deixa de dar atenção. Porque não dá pra estar em todos os lugares, não dá pra estar presente em tudo e em todas as coisas que você imagina. Dá pra você saber escolher o que você quer perseguir na sua vida, o que você quer desenvolver dentro do seu caminho, da sua jornada. E a gente tem aqui a nova visão no final do deck, o que me mostra aqui que é o momento em que você vai se colocar em uma posição, em um lugar em que você é obrigado a olhar para as coisas de uma outra forma, onde você é obrigada a desenvolver uma nova visão. E o 3 de paus com a rainha de paus aqui me fala de alguém muito abundante, principalmente espiritualmente. Com o mago aqui existe muita magia, muita alquimia. E eu acho que você, principalmente agora no ano de 2026, você vai começar a entender esse poder. Você vai começar a entender que você consegue se transformar e consegue aprender e consegue chegar a qualquer lugar que você queira. Independentemente da sua idade, independentemente dos seus objetivos, do seu propósito, você consegue chegar em todos os lugares que você desejar. Bom, nós vamos então abrir aqui a leitura, entender mais detalhadamente o que vai acontecer aqui ao longo do seu ano. A gente já viu aqui que é um ano dedicado ao trabalho. E a gente vê aqui que você vai precisar de mudar a sua visão em relação a alguma coisa. Em relação à sua entrega, em relação à forma como você experimenta a vida. E existe aqui um poder alquímico sendo desenvolvido dentro de você. Vamos ver o que mais. Situações, avisos, ocorrências que podem acontecer com os cancerianos no ano de 2026. O que os cancerianos irão viver no ano de 2026? Situações, experiências, o que os cancerianos irão viver ao longo do ano de 2026. Gratidão. Eita. Câncer 2026. Nossa Senhora, Câncer. Eu, hein? Ó. A gente começa aqui o ano com 2 de paus. Logo em seguida, 10 de espadas, 3 de espadas, 7 de paus, rei de ouros e um 4 de copas. E no final do deck, um 8 de copas com um diabo embaixo. Câncer, é assim. A gente vê aqui um ano de 2026
bastante complexo e desgastante no que toca a um nível mental e emocional. Por isso que a gente tem que ir tanta ênfase no lado material e no lado espiritual. Vai ser desgastante a um nível mental e emocional, mas a nível material e a nível espiritual, você vai desenvolver dons que você não tinha desenvolvido antes. Você vai ganhar uma maestria e uma experiência que você não tinha antes. O Rei de Ouros aqui me fala que chegando no final do ano, você vai se ver a um nível material e profissional de uma forma completamente diferente. Mas tem um processo até chegar lá, né? 2 de paus com 10 de espadas. A gente vê que o início do ano com uma mudança. A gente vê o início do ano aqui com você atravessando um portal. É um momento novo na sua vida. A mudança pode ser ligeira, pode não ser uma grande mudança, mas às vezes, por exemplo, você mudou alguma questão dentro do seu trabalho, você mudou alguma coisa dentro da sua casa, você mudou os móveis na sua casa, ou seus filhos, um dos seus filhos foi morar fora. São mudanças que são grandes, mas não são tão transformadoras assim, mas não deixam de ser mudanças, entende? Só que a gente vê aqui que após essa mudança tem aqui um 10 de espadas e um 3 de espadas. Existe aqui uma certa dor, desgaste, tristeza, não é um momento depressivo. Talvez aqui essa passagem para esse portal não seja algo tão bem recebido por você. Talvez você se sinta aqui abandonado. Talvez você se sinta aqui com o seu mental ruminando muitas e muitas e muitas informações. Que eu vejo você aqui num desgaste, principalmente mental, muito grande. Mental e emocional. Mas principalmente mental. Chegando mais pro meio do ano, a gente tem aqui um 7 de paus, o Rei de Ouros, não é? E o 4 de copas. Você, apesar de não estar satisfeito ou satisfeita com a situação atual, emocionalmente, apesar de sentir que existem muitas coisas injustas, apesar de sentir que as coisas não deveriam ser desse jeito, eu vejo você aqui lutando por aquilo que você consegue controlar. Mas pro final do ano você entende que existem coisas que não estão nas suas mãos, que não estão no seu controle. Por muito que você não consiga aceitar tão facilmente. Mas lá pro final do ano você entende que existem coisas que não estão no seu controle. E apesar de toda essa resistência, mais pro final do ano você começa a focar mais naquilo que você consegue controlar, ao invés de se preocupar tanto com aquilo que não está no seu poder. Se a gente tem aqui o 4 de copas, me fala dessa insatisfação emocional. Esse 7 de paus me fala de você colocando muitas barreiras e defesas por causa das situações que você está vivendo. E isso faz com que você automaticamente foque mais no seu trabalho, na sua vida profissional. Porque essa você consegue controlar minimamente. O resto não. E esse 8 de copas com o diabo embaixo me fala aqui que existe aqui uma questão que finaliza, ou existe um afastamento que acontece aqui no ano de 2026. E esse afastamento aqui é o melhor para você e é o melhor para a pessoa ou as pessoas que estão aqui fazendo parte dessa situação. Mesmo que não pareça, porque a gente tem aqui a carta do diabo embaixo, me fala sobre dependência, me fala sobre apego,
Por isso pode ser que seja difícil para você lidar com isso. Mas que no final das contas é o melhor para você e para pessoa e para a situação. E por isso, como você desiste de tentar controlar o que você não pode controlar, você começa a focar naquilo que você pode focar, naquilo que você consegue dominar de alguma forma, que é o seu lado profissional, que é o seu lado material, que é o seu lado mais pessoal, ok? O que mais? Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui na vida do canceriano no ano de 2026? O que está acontecendo na vida do canceriano no ano de 2026? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 2 de paus? O julgamento. O que é o 3 de espadas? 6 de espadas. Exatamente, gente, reforçando aquela mensagem que a gente acabou de falar. O que é o 10 de espadas? 5 de copas. O que é o 7 de paus? Roda da fortuna. Gostei. O que é o rei de ouros? Pajem de copas. Muito bem. E o que é o 4 de copas? O mundo. Perfeito. Com a imperatriz no final do deck. Perfeito. Cancerianos, ó, é exatamente aquilo que a gente estava falando. Existe aqui uma situação de afastamento. Existe aqui uma situação em que você se sente abandonado, abandonada. Existe aqui uma situação em que existe um movimento em que algo que era muito familiar para você deixa de fazer parte do seu cotidiano. Por isso que eu disse para vocês aqui, podem ser muitas questões, mas vai mexer com você muito a nível emocional e mental. Vai te trazer essa sensação de abandono. Por isso que a gente pode falar de um relacionamento? Pode. Mas pode falar, por exemplo, de um filho, uma filha que se afasta? Pode. A gente pode falar aqui de um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga que vai morar para longe? Pode. É uma situação assim de alguém que é muito familiar para você, que você está muito habituado a estar com aquilo sempre presente na sua vida, de repente vai ter aqui um afastamento, vai ter aqui uma mudança, uma alteração de rota. Debaixo do 2 de paus a gente tem aqui a carta do julgamento. E a carta do julgamento aqui tá me falando o fato de você, logo de início, esse 2 de paus aqui representa o portal que está sendo passado. E aqui representa você julgando esse portal. Isso pode ser você passando por uma nova fase, mas pode ser você olhando para outra pessoa que está passando por uma determinada fase. E você julga. Você não aceita. Você tem dificuldades em aceitar aqui. Muitas. E durante os primeiros 6 meses do ano, você vai estar tentando aprender a lidar com isso, tentando aprender a se acalmar e focar em você de novo. Mas já na segunda parte do ano, na segunda metade do ano, a gente vê você aqui começando a levantar as defesas e as barreiras que você acha que precisa para poder mudar a sua rota, mudar a sua linha de tempo, para você mudar o caminho que você estava percorrendo. Aqui há uma mudança brusca que vem de uma revolta por algo que você não consegue controlar. Debaixo do rei de ouros, a carta do pajem de copas. E que esse pajem de copas me mostra que
você vai se sentir muito, muito satisfeito, satisfeita com essa mudança a nível material, a nível profissional. Você vai ficar bastante em evidência ao fazer essa mudança. Vai te trazer uma prosperidade quase que imediata. E quando eu digo prosperidade imediata, eu não tô falando de retorno financeiro imediato. Eu tô falando de você se sentir abundante imediatamente. Você se sentir suficiente. Sentir que não precisa de mais nada nem ninguém. E aí, nesse momento, você percebe que toda aquela dor no início do ano, toda aquela dificuldade de aceitar aquilo no início do ano, não era necessário. Você estava apenas reagindo, não é? À situação. Mas o seu verdadeiro medo era não saber o que fazer sem aquela pessoa perto de você. Ou sem aquela situação perto de você. Mas aqui você já começa a descobrir que você não precisava nem nunca precisou. Você tem a capacidade de fazer e chegar onde você quiser, sem ninguém. Você tem isso em você. Debaixo do 4 de copas, a gente tem aqui a carta do mundo. E a carta do mundo aqui no 4 de copas me mostra aqui o fim de uma insatisfação, mas também o início de um novo caminho, o início de um novo... de uma nova forma de ser, de uma nova forma de estar. Uma nova forma de se envolver. Debaixo, no final do deck, a gente tem aqui a carta da Imperatriz. E a carta da Imperatriz me fala aqui de fertilidade, de criatividade, de abundância a nível criativo. Muita criatividade. Muita fertilidade. Mas principalmente aqui, alguém com um poder magnético incrível. Mas pro final do ano você vai entender que você tem aqui um magnetismo tal que qualquer coisa que você se dedique a fazer, você vai ter o retorno daquilo de uma forma que você nem imagina. Ok, agora vamos aqui para os conselhos e direcionamento. Conselhos e direcionamento para os cancerianos. Conselho e direcionamento para os cancerianos. Conselhos e direcionamento para os cancerianos. Gratidão. O que é o 2 de paus com julgamento? 5 de paus. O que é o 3 de espadas com 6 de espadas? As de espadas. O que é o 10 de espadas com 5 de copas? A lua. O que é o 7 de paus com a roda da fortuna? O louco. Boa. O que é o rei de ouros com a rainha de copas? O sol. Adoro. Ah, não, gente, muito bom. O que é o 4 de copas com o mundo? As de copas. Uau. Uau. Saíram grandes cartas agora pra vocês, viu? Rei de espadas no final do deck. O sol e a lua, 2 ases e o louco. A gente tem aqui uma transformação tal, canceriano. Eu acho que você não tem nem noção. Mas vamos lá, isso daqui é parte do conselho e direcionamento do tarô. Debaixo do 2 de paus e do julgamento, a gente tem aqui a carta do 5 de paus. Primeiro conselho do tarô: evite conflitos. A situação que vai acontecer pode ser conflituosa, pode ser revoltante, pode ser chata de lidar, mas tenta evitar brigar. Tenta evitar falar aquilo que você não quer falar. Pensa 2 vezes antes de reagir, porque aquilo que você puder evitar vai te causar ou vai te ajudar
é evitar um dano ainda maior. Por isso, tenta guardar suas palavras para você. Se você estiver muito com muita raiva ou confuso ou confusa, não responda de imediato se for o caso. Tira um tempo para pensar, esfriar a cabeça, mas não reaja de imediato, porque essas questões de reação pode fazer a situação piorar um pouco mais. E assim, a gente tá vendo aqui uma situação que é logo de início do ano. Por isso, tenta tá com isso bem presente na sua mente, ok? Para que você saiba como lidar. Debaixo do 3 de espadas e do 6 de espadas, a gente tem aqui um Ás de espadas. E o Ás de espadas aqui, gente, me fala aqui em oportunidade. Um momento de dor e afastamento é, na verdade, a oportunidade que você precisava. Mesmo que para você não pareça naquele momento, né? Que debaixo do 4 de copas e do mundo a gente tem aqui o Ás de copas. É o Ás de espadas com o Ás de copas. Lembra como a gente falou no início? Gente, me desculpa porque eu tô aqui tenho estado bastante doente. Lembra como a gente falou no início que você ia ter um desgaste emocional e mental muito grande? Então, aqui no final a gente sai com o Ás de espadas e o Ás de copas. É uma renovação da sua mente e uma renovação das suas emoções. Você ganha aqui uma nova oportunidade de olhar para o mundo de uma forma diferente. Uma nova oportunidade de sentir o mundo e a vida de uma forma diferente. Essa situação aqui, ela já estava muito desgastante, mas você não conseguia ver. Havia muita dependência aqui, muito apego. E aqui você ganha uma oportunidade de renovar a sua vida. Tanto é que a disposição das cartas, gente, foi exatamente essa. Lua, louco, sol. Incrível. A carta da lua saiu debaixo do 10 de espadas e do 5 de copas, que me fala de você passando pelas sombras do seu inconsciente. A gente tem aqui a sensação de abandono, a sensação de culpa, a sensação às vezes até de inveja ou de ciúme. A gente tem aqui um inconsciente se revelando para você a partir dessa situação. E aí você começa a explorar essas sombras que existem ainda dentro de você. Só que, entretanto, você chega a um ponto que, ok, chegou, já não quero mais. Quero mudar a rota. Aí você, debaixo do 7 de paus, veio a roda da fortuna e embaixo o louco. Você decide mudar. Você literalmente pega a roda, gira, desfaz as suas trouxas e vai para um novo caminho. Você decide sair dali. Você decide não estar mais colocando a sua energia nessa situação. Debaixo do rei de ouros e do pajem de copas, nós temos aqui o sol. Depois da tempestade vem a bonança. Essa situação, por muito desgastante que seja, ela te traz aqui uma satisfação a nível pessoal e profissional que você ainda não tem noção. Vai te transformar. Vai transformar a forma como você se vê, se encara. Vai transformar a forma como você se vê no espelho. Vai transformar a forma como você acredita na sua própria coragem. Eu vejo aqui muitos cancerianos achando que precisava de algo ou alguém para conseguir sobreviver. E a partir do ano que vem você vai ser a prova viva de que você nunca precisou de ninguém para depender. Você nunca precisou de ninguém para cuidar de você. Você é uma pessoa livre,
criativa, abundante, e tudo aquilo que você coloca a sua dedicação e foco, você faz crescer e desenvolve e te desenvolve. No final do deck, a carta do Rei de Espadas, que veio com a carta dos amantes embaixo. Eu vejo você se tornando uma pessoa bastante mais racional, mais calculista. Você, do início para o final do ano, vai começar a entender quais são os seus limites e quais são os limites que você espera do outro também. Colocando e desenhando esses limites, você se torna a imperatriz e se deixa viver essa abundância que existe dentro de você. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Agora vamos à mensagem final do Tarô dos Gatos. Mensagem final do Tarô dos Gatos para os cancerianos. Mensagem final para os cancerianos. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem para os cancerianos. Caiu 10 de pau, gente, e no final do deck o 10 de ouros. Incrível. Eu vou ler as duas pra vocês. Uma fala de cansaço e outra fala de abundância. O 10 de paus fala o seguinte: está passando por um momento difícil e cansativo. Depois de muitas batalhas, nas quais conquistou os desejados paus, está ficando sem forças e com medo de que as suas patas colapsem sob todo esse peso. A responsabilidade das escolhas feitas no caminho para a vitória pesa sobre si, mas apesar do cansaço, lembre-se que este momento representa o ápice do seu sucesso. Para aliviar a carga e evitar ficar sobrecarregado pela situação, identifique as suas prioridades e dedique a sua atenção ao que é realmente importante. Não desista agora. Já completou todas as provas e a meta está próxima. É a prova final, gente. É a prova final. Não vai ser fácil? Não. Mas vai te levar aqui para este caminho aqui, ó. A sua sabedoria voltada para o futuro significa que você pode viver um momento de serenidade e prosperidade que não está apenas limitado à esfera material, mas toca também nos seus afetos. Os seus relacionamentos serão sólidos, construídos sobre uma base de amor e apoio mútuo. Você demonstrou empenho e cuidado na construção do seu bem-estar e dos seus entes queridos. Rodeou-se de um ambiente harmonioso e cordial, onde todos podem se sentir em paz. A sua família felina está segura no seu santuário acolhedor, criado graças à sua dedicação e a de quem veio antes de você. Realização pessoal completa em todas as facetas da sua vida. Vocês veem, tem aqui, é o fim. Um momento desgastante final, para depois você chegar aqui a esse lugar de abundância que você tanto desejava e esperava. Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa leitura. Não se esqueçam de rever a leitura mais vezes ao longo do ano, ok? Para fazer sentido ao longo do ano. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, de conhecer a nossa Escola dos Mistérios, se você não conhece ainda. E eu desejo para vocês um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, e a gente se vê no próximo mês, ok? Um beijo no coração.